A manchete principal do UOL, neste momento, a gente vai voltar um pouquinho, mas é que eu acho que vale muito a pena abrir essa reportagem do Lucas Borges. Foco da semana, gente, Hugo Mota, o presidente da Câmara. Ele está com várias questões aí em aberto e que a gente tem que esmiuçar aqui para que você possa entender a política brasileira e o seu rumo e o que vem daqui pela frente. Porque tudo que está se falando desse final de 2026 vai pegar carona no início de 2025, né? Vai pegar carona nesse início de 2026, o ano eleitoral e todo mundo discutindo essa política de 2026. A reportagem é do Lucas Borges, que manda um beijo para a nossa audiência, mas não pode nos atender agora porque ele está em pauta. Está no meio da rua apurando outra reportagem. Mas essa reportagem dele, que é a manchete, está muito boa no sentido de falar um pouco sobre esses bastidores do Congresso com o Executivo. O presidente Lula vê Hugo Mota sem rumo e teme ainda mais a Câmara em 2026. Vamos lá, a reportagem do Lucas Borges. O presidente Lula não tem conseguido levar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, mais a sério. Isso é o que dizem os aliados próximos do presidente sobre os acontecimentos na casa nas últimas semanas. Mota está sendo considerado um presidente imprevisível pelo Palácio do Planalto. E as surpresas, como pautar a dosimetria ou votar em sequência às cassações dos parlamentares, têm levado Mota a ser encarado não só como um líder instável, como também um parlamentar inseguro. O presidente Lula tem visto tudo isso como uma falta de direção, segundo os aliados. O presidente também se queixa da qualidade dos parlamentares, que, segundo ele, não mostram capacidade de exercer o trabalho e vê o diálogo extremamente prejudicado por causa disso. Não é novidade e essa visão do presidente Lula está muito alinhada do que você falava agora há pouco na análise do Hugo Mota, né, Josias? Mas o que nos interessa, o que o presidente Lula vai fazer diante disso, já que ele é o presidente da Câmara? O Lula tem que ter um certo cuidado porque ainda há algumas pautas que interessam ao governo. E daqui a pouco vai começar o ano eleitoral e essas pautas vão ficar em segundo plano. Hoje, interessa muito ao governo aprovar o orçamento, e isso interessa também ao Centrão, porque fizeram um acordo lá, meio esdrúxulo, meio absurdo, que o governo se comprometeu a liberar até julho, portanto, no primeiro semestre, antes da eleição, algo como 60% das verbas orçamentárias das emendas. Então, os parlamentares, deputados e senadores vão à eleição despejando dinheiro sobre os seus redutos eleitorais. Então, interessa muito a eles, menos ao interesse público, menos ao contribuinte brasileiro, mas a eles interessa muito obter essa dinheirama, chegar à eleição tendo a possibilidade de despejar tanto dinheiro nos seus redutos, né? E há um outro assunto que interessa ao governo, e aí nem tanto ao Congresso. Tem um buraco ali que a equipe econômica precisa preencher no orçamento do ano que vem, alguma coisa em torno de 30 bilhões de reais, e o Ministério da Fazenda gostaria muito de aprovar no Congresso uma proposta que vem sendo discutida há algum tempo, que é a possibilidade de cortar 10% desses benefícios fiscais que tecnicamente são chamados de gastos tributários, são esses mimos que o Estado brasileiro concede a empresários, isenções fiscais, benefícios variados. Isso ultrapassa a casa dos 500 bilhões de reais por ano, vão sendo concedidos esses benefícios, nunca se faz nenhuma aferição para ver que retornos esses refrescos que são servidos ao empresariado, que retorno isso traz para a sociedade brasileira, nunca se faz nenhum tipo de aferição e essas coisas vão se eternizando. E havia um compromisso ali de cortar pelo menos 10%. Então, interessa ao Palácio do Planalto manter uma relação qualquer com o Hugo Mota para salvar essa proposta. Agora, daqui a pouco, Fabíola, começa a eleição e não se vai discutir nada mais além da disputa pelo voto, né? Então, daqui a pouco, o Hugo Mota vai ser, para o Palácio do Planalto, um asterisco, porque tem sempre o risco de colocar ali em votação algo que
não interessa ao governo, uma puxada de tapete aqui, outra ali, mas hoje não é só o Lula que está preocupado com o Hugo Mota. Também o Arthur Lira, na semana passada, distribuía mensagens ali num grupo de zap do PP, dizendo que o Hugo Mota estava fazendo uma administração esculhambada. Disse o Arthur Lira que há hoje uma esculhambação na Câmara e que era preciso recolocar as coisas em ordem. Então, é mais ou menos como dizíamos mais cedo, a Thaís estava realçando, Fabiola, a política não tem espaço vazio, alguém acaba ocupando. O Arthur Lira vinha ocupando esse vácuo deixado pelo Hugo Mota. Agora, até o Arthur Lira já está insatisfeito com o Hugo Mota, que é apadrinhado dele. O Hugo Mota chegou à presidência com os empurrões do Arthur Lira, né? E o Arthur Lira está irritado porque essa bagunça resultou na abertura de um novo flanco, que é uma investigação que está sendo tocada no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Flávio Dino, está iluminando ali os porões das emendas. Então, realmente, há hoje uma atmosfera meio bagunçada na Câmara. Mas se dessa bagunça resultar um avanço na investigação que mostre o que há por trás da bagunça, que é roubo de dinheiro público, de emendas, essa confusão, tem uma cortina de fumaça ali que esconde coisa muito pior, Fabíola. Então, se as investigações avançarem, mesmo que em ambiente eleitoral, será um lucro para o país. Agora, que o Hugo Mota é indigno do cargo que ocupa, isso já está claro. É preciso saber agora quais são as consequências disso. O governo tenta salvar o pouco que lhe resta ali, o orçamento, essa proposta que corta benefícios fiscais, e para isso precisa manter uma certa liturgia, um certo relacionamento com o Hugo Mota, embora ninguém já o leve a sério, Fabíola. Vamos lá, vamos entender, Thaís, a gente sabe dessa crise, né, entre os poderes, a gente ampliou isso, tem várias aí, entre legislativo, executivo, judiciário. Nessa em especial, a gente está falando sobre a fragilidade de Hugo Mota, né? Um parlamentar que fica aquém do que o cargo exige, pelo que vocês dois estão fazendo de análise aqui desde o início, né? E do que a gente tem visto nos últimos tempos. O Lula tem que lidar com esse personagem. Como? Fabíola, o Lula... Vamos pegar fôlego para ir. Respira e vai. Respira e vai. Seguinte, né? Eu lembro do Lula quando o Hugo Mota é eleito. E aí, assim, no ano passado, durante toda a campanha informal para a presidência da Câmara dos Deputados, você tinha ali alguns candidatos, francamente, do Arthur Lira, que era o Elmar Nascimento, você tinha o Marcos Pereira, do Republicanos, e tinha o Antônio Brito, do PSD, da Bahia, que era o candidato considerado mais governista, um homem mais que conseguiria ter um diálogo melhor com o Palácio do Planalto, que era algo muito importante, porque a gente vinha da gestão Arthur Lira. E aí começa-se uma negociação, uma articulação paralela e, de repente, sai Marcos Pereira, o Lira declara apoio ao Hugo Mota, a Gleisi Hoffmann participou dessa costura, ele se elege com a segunda maior votação da história da Câmara, atrás só da reeleição do próprio Arthur Lira, então foram 444 votos, e o presidente Lula comemora, dizendo que era uma novidade na política, que tinha expectativas sobre a gestão do Hugo Mota na presidência da Câmara, parabenizava ele e zerava o jogo, começava tudo de novo. E aí a gente foi vendo o ano avançar, né? Ele toma posse em fevereiro e aí começam os erros, tem a crise do IOF, que foi o primeiro alarme que soou no Palácio do Planalto de que a presidência da Câmara não era confiável no sentido de cumprir acordo, ir até o final do que foi combinado, e as coisas só foram piorando desde então. Na relação entre os poderes da Câmara com o Palácio, da Câmara com o Supremo e também dentro da Câmara, né, a falta de controle, até esse episódio da semana passada em que jornalistas foram enxotados para fora do plenário da Câmara, o que é deplorável e não importa o motivo, você não pode impedir jornalista de cumprir seu dever. Então, as coisas ficaram muito claras, a debilidade do Hugo Mota ficou muito clara. Então, voltando ao ponto do que a gente começou discutindo, mas agora queria aproveitar que o Josias de Souza mencionou a crítica do Arthur Lira ao Hugo Mota pós-cassação do Glauber Braga. O Lira decide mandar mensagens no grupo da bancada do Partido Progressista. Quando você manda uma mensagem num grupo de WhatsApp de deputados,
vários deputados. Você está fazendo isso para que ela vaze, tá certo? Se você não quer que vaze aquela crítica, você não manda mensagem em grupo de WhatsApp de deputados. Então, ele fez de propósito. E o que ele queria? Ele queria dar uma cotovelada no Hugo Mota, que ele apoiou nessa articulação com a Gleisi Hoffmann para a presidência da Câmara. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está vendo a fragilidade do Hugo Mota, viu que ele não conseguiu fazer a cassação do Glauber Braga e criticou depois. É aí que entra o problema do espaço vazio. O Arthur Lira já vinha fazendo diversas negociações, fez a da PEC da blindagem, enfim, ele estava tentando ganhar espaço, ele não tem certeza se vai conseguir concorrer ao Senado, que era o objetivo inicial dele na eleição do ano que vem. Se ele voltar a ter que disputar a Câmara dos Deputados, ele gostaria de voltar a ser presidente da Câmara. Então, ele já está em movimentação, nunca deixou de estar. E aí, depois, um dia depois, vem a público a operação da Polícia Federal contra a principal assessora de orçamento secreto do Arthur Lira. Essas coisas, eu e o Toledo, lá no nosso programa, na hora, a gente sempre fala, Fabíola, coincidências não existem, pero que lazai, lazai. Então, assim, vem a crítica do Lira ao Hugo Mota, no dia seguinte vem uma operação que atinge a principal assessora dela no orçamento secreto, o Supremo está aí com dezenas de casos de investigação sobre desvios e outros crimes envolvendo emenda parlamentar. Eu não acho trivial o presidente da Câmara dos Deputados ficar tão frágil e debilitado politicamente como está o Hugo Mota. E eu acho que tem gente que se aproveita dessa fragilidade, desse espaço que ele está deixando. E a imprensa e a sociedade, todo mundo precisa também ver quais são os interesses por trás de fragilizá-lo, de criticá-lo, de expor ainda mais o Hugo Mota, que a gente acaba, Fabíola, tendo um alvo mais fácil de criticar e não estamos errados, a crítica no Brasil é livre, a liberdade de expressão também, e todo mundo está vendo o que acontece na Câmara e no Congresso. O meu ponto se tem gente se aproveitando dessa fragilidade com algum projeto, esse projeto precisa ser escrutinado também. Precisa, e a gente concorda. Detalhe, Vai, pode ir, Josias. O Arthur Lira enxerga esculhambação na gestão do Hugo Mota. O Lula considera que o Hugo Mota não tem rumo. Agora, ambos, Lula e Lira, optaram pelo Hugo Mota no pressuposto de que teriam, diante da inexperiência, é um jovem deputado, diante da precariedade da figura, teriam ambos, o Lira e o Lula, a possibilidade de influenciar a gestão do Hugo Mota. O Lula viajou com o personagem, levou inclusive para o Oriente, e ficou mimando o Hugo Mota, imaginou que controlaria mesmo a gestão. Agora, quem verdadeiramente responsável pela esculhambação e pela falta de rumo? O Arthur Lira, que impulsionou a candidatura do Hugo Mota, e o Lula, que orientou o PT e os seus partidos companheiros a apoiarem o deputado. Então é preciso que as coisas também sejam ditas como elas são, né? Não dá agora para dizer, isso é uma esculhambação ou falta rumo. Quem esculhambou e quem colocou a presidência da Câmara num trilho que conduz ao insondável foram Arthur Lira e Lula. Ambos se juntaram para eleger, com os votos do Centrão e da esquerda na Câmara, este personagem tão precário. E aí você imaginar que nessa cadeira, nesse trono na Câmara, já se sentou ali gente como Ulisses Guimarães, aí você vê o quão irresponsáveis e esculhambados foram os personagens que impulsionaram a eleição do Hugo Mota.